Provérbios capítulo 7. Filho, lembre do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos. 2. Faça o que eu digo e você viverá. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado com que você protege os olhos. 3. Guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados no coração. 4. Trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento como seu melhor amigo. Veja que no versículo 4, as palavras sabedoria e entendimento estão em letra maiúscula, porque na verdade essas palavras se referem ao próprio Deus. Deus é o dono da sabedoria e é dele que vem toda a instrução, todo o conselho, todo o entendimento, todo o discernimento, toda a prudência. A capacidade de tomar a decisão exata vem de Deus. Quando você está tratando a sabedoria, no caso, levando em consideração a palavra de Deus, porque a sabedoria de Deus, ela tem um lugar onde ela se manifesta, onde ela se revela, e é na palavra. Você que está ouvindo esse vídeo, vendo aqui esse texto, está tratando bem a sabedoria. Trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento como seu melhor amigo. Ao tomar uma decisão, preste atenção e faça o discernimento a respeito de cada circunstância, de cada situação que você vai contratar, comprar, escolher uma pessoa para ser seu amigo, para ser sua amiga, escolher o lugar onde você vai morar, procurar um trabalho. Para tudo, busque entendimento, avalie a circunstância. 5. Eles conservarão você longe das mulheres imorais, das mulheres de palavras sedutoras. Então aqui no capítulo 7, Salomão está sendo usado por Deus para nos trazer essa orientação de que nós nunca devemos esquecer os conselhos de Deus, fazer o que os conselhos nos revelam e seguir as suas instruções, guardar, versículo 3, esses ensinamentos bem gravados no coração, e o versículo 4, tratar a sabedoria como irmã e o entendimento como melhor amigo, porque seguindo esse passo a passo dos primeiros 4 versículos, que é o primeiro passo, sempre lembrar de honrar a Deus e nunca esquecer os seus conselhos. O segundo passo está no versículo 2. Sempre fazer o que a palavra fala. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas não agimos, não fazemos. Nós sabemos, eu não deveria ter dado confiança para aquela pessoa, mas eu dei confiança. Eu não deveria ter colocado aquela pessoa na minha empresa, mas eu coloquei. Eu não deveria ter realizado aquele empréstimo de dinheiro, mas eu emprestei. Então, às vezes, você sabe o que tem que fazer, que é o versículo 2. O versículo 2 ele fala assim: faça o que eu digo e você viverá. Não basta você saber o que fazer, é preciso fazer, é preciso executar. Quando você está conversando com uma pessoa que você sabe que não faz bem para você e você fica dando confiança e conversando ali, você está sendo omisso em relação a algo que você tem que fazer. Versículo 2 fala faça e fala assim: siga as minhas instruções. O terceiro passo é guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados no coração. Se você tiver os mandamentos, os ensinamentos no coração, você terá facilidade de cumprir. E o versículo 4 fala que é o quarto passo: trate a sabedoria como seu irmão e o entendimento como seu melhor amigo. Então, fazendo esse passo a passo, prestando atenção, não esquecendo dos mandamentos, executando, agindo, fazendo aquilo que você já sabe que você tem que fazer, guardando no coração para que você tenha facilidade de dar a resposta para as situações da vida e tratando todos os dias
a sabedoria como irmã e o entendimento como seu melhor amigo, você receberá muitos livramentos. E entre os vários livramentos que você receberá esse livramento, que é o versículo 5. Eles conservarão você longe das mulheres imorais, das mulheres de palavras sedutoras. Existe uma grande queda de muitos homens com o laço de mulheres. Esse laço destrói muitas pessoas. Quantas pessoas você conhece que estavam indo por um caminho muito bom e de repente conheceram uma mulher que parecia que era a mulher da vida daquela pessoa e de repente arruinou a vida daquela pessoa e uma decisão errada fez a pessoa ficar em grande sofrimento? Você escuta histórias, tanto de homens quanto de mulheres, que se envolveram com alguém, que se casaram com alguém ou que tiveram um relacionamento com alguém e que ficaram arruinados na sua vida sentimental e que estão até mesmo fazendo tratamentos psicológicos, psiquiátricos porque fizeram uma escolha ruim. Escolha bem. Escolha alguém que segue a Deus, primeiramente, porque vamos voltar aqui para Provérbios, capítulo 1. Aqui em Provérbios, no capítulo 1, vamos lembrar do versículo 7, que fala que para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, que é o Senhor. Nós dissemos, quando gravamos Provérbios 1, no dia 1º desse mês, que temer o Senhor não significa ter medo dele. Embora o dicionário diga que temer também pode significar ter medo, temer significa também ter respeito e colocar em primeiro lugar. Então, para ser sábio é preciso primeiro colocar a Deus em primeiro lugar. Ele é o Senhor. Que Ele possa ser o Senhor da sua vida, aquele que orienta e que você segue. Porque os tolos, continuando aqui a leitura de Provérbios 1, versículo 7, os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Então, o tolo é aquela pessoa que só quer saber de fazer a própria vontade. O tolo é aquele que fala assim: eu falo o que eu quiser, eu saio com quem eu quiser, eu faço o que me dá na cabeça e ninguém pode me barrar ou me impedir. Perceba que esse é o discurso do feminismo. Muitas mulheres estão seguindo esse discurso que foi colocado no mundo. Ei, você que é mulher, você é empoderada, você pode fazer tudo o que você quiser, você pode ficar com quantas pessoas você quiser. E se você engravidar, você também pode abortar, porque o corpo é seu. Todo esse discurso é um discurso que vai contra a palavra de Deus. Nós sabemos que quando uma mulher resolve seguir esses conselhos e essas recomendações, e ela começa a ficar com muitos homens, ela vai diminuindo a capacidade de entrar em um casamento. Porque ela se envolve com um, depois se envolve com outro, e ela vai criando uma fantasia de que vai existir um homem que vai ter todas as qualidades daquelas pessoas que ela se envolveu anteriormente. Quando, na verdade, a palavra de Deus fala que quando o ser humano caiu no pecado, lá em Gênesis, no capítulo 3, todos nós somos imperfeitos. Você não vai encontrar o homem perfeito e você que é homem não vai encontrar a mulher que é perfeita. Todos têm defeitos e se você conversar com todas as pessoas que estão casadas, elas vão dizer para você claramente que existem no meio do casamento vários desafios. Mas vencer os desafios do casamento juntos é o que vai trazer amadurecimento, tanto para o marido quanto para a mulher, e vai permitir que eles aprendam aquilo em que são mais fracos, para que possam ser mais fortes e serem pessoas melhores e mais capazes de anunciar o reino de Deus. Quando você vence as suas fraquezas, sendo afiado pela sua esposa ou sendo afiada pelo seu marido, você consegue frutificar mais para o reino de Deus. Vamos aqui em Provérbios 17.
Aqui em Provérbios 17, tem aqui um versículo que fala que olhando aqui, Provérbios 17. Não é Provérbios 17. Vamos aqui no 27. É o 27, versículo. Vamos ver aqui. É o versículo 17. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Era esse versículo que eu queria encontrar. Então veja aqui, tem uma outra versão desse versículo que diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem é afiado pelo outro homem. Então, aqui nessa versão que nós estamos lendo, que é a nova tradução na linguagem de hoje, o texto está dizendo que as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Então, estar em um casamento, é preciso entender isso, principalmente para os jovens casais, que quando você está nele, as dificuldades e os enfrentamentos são desafios para o desenvolvimento de ferramentas e habilidades sociais e habilidades para lidar com outras pessoas. Os primeiros desafios que nós recebemos para lidarmos com as pessoas estão dentro da nossa própria casa. O relacionamento com o cônjuge, com o marido, com a esposa, com os filhos, com o sogro, com a sogra, com os cunhados, esse círculo familiar é o primeiro desafio para que sejam desenvolvidas habilidades, para que sejam aplicadas em todos os demais negócios. Quando você vai fazer um contrato, você já sabe lidar com os sócios, com as pessoas em função das relações iniciais que nós adquirimos na nossa família, inclusive antes de casarmos, na nossa relação dentro da nossa própria casa com os nossos pais, com os nossos irmãos, nós com os nossos parentes, nós com os nossos primeiros colegas de escola, desde a pré-escola. Em tudo isso, nós estamos sendo preparados para podermos ser pessoas que vão tomar decisões. E nós escolhemos se vamos ser sábios ou se vamos ser tolos. Vamos ver aqui Provérbios 17. Agora, se não me engano, é Provérbios 17, que fala aqui no versículo... Aliás, aqui, ó, Provérbios 18, versículo 2. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Então, o que o tolo faz? Ele não quer saber de aprender. O tolo é aquele que eu falo o que eu quero, eu digo o que eu penso, eu faço o que eu quiser, na hora que eu quiser, ele só quer fazer a sua própria vontade. O aprender envolve um processo que muitas vezes gera em nós frustração, porque quando você está no relacionamento com alguém, de repente aquela pessoa corrige você e fala: olha, isso não é bem assim. O tolo, ele já vai ficar emburrado, ele já vai dizer: eu quero fazer o que eu quero e ninguém tem que se intrometer na minha vida. Então é aquele que não quer saber da sabedoria. Voltando para Provérbios 7, que é a nossa leitura de hoje, então ele fala aqui, já lemos o 1, o 2, o 3 e o 4, lemos o 5 que fala: eles conservarão você longe das mulheres imorais, das mulheres de palavras sedutoras. E aí versículo 6, uma vez eu estava olhando pela janela da minha casa, 7, e vi vários rapazes sem experiência, mas notei que um deles era mesmo sem juízo. 8, esse rapaz estava andando pela rua, perto da esquina onde morava uma certa mulher. Ele passava por perto da casa dela. 9, ao anoitecer, quando já estava escuro. 10, e aconteceu que essa mulher foi encontrar-se com ele,
vestida como uma prostituta e cheia de malícia. Versículo 11. Ela era espalhafatosa e sem vergonha e estava sempre andando pelas ruas. Veja que aqui o rei Salomão está contando para nós o que ele viu da janela da casa dele. Provavelmente essa mulher morava ali na vizinhança onde ficava o palácio do rei Salomão, porque nós vemos que Salomão fala que eu vi vários rapazes sem experiência passando e eu notei que um deles era mesmo sem juízo. Então esse rapaz passava provavelmente todos os dias do lado da esquina da casa dessa mulher. E pelo que ele fala aqui, que essa mulher foi se encontrar com ele, ele fala aqui que ela era espalhafatosa. O que é uma espalhafatosa? É aquela que espalha fatos que chamam atenção. Então, assim, eu divido essa palavra espalhafatosa em espalha fatos, como uma forma de guardar essa palavra de maneira mais fácil. Espalha fatos que chamam a atenção das pessoas. E sem vergonha, e estava sempre andando pelas ruas, ou seja, ela era uma mulher que quando as pessoas olhavam, ela já chamava a atenção. Versículo 12, ela ficava esperando em alguma esquina, às vezes numa rua, outras vezes na praça. Pelo que Salomão fala aqui no versículo 12, dá de entender que ele já conhecia essa mulher, que ela ficava caçando pessoas para se envolver com um, para se envolver com outro, para viver relacionamentos casuais. E isso nos fala dos dias atuais, onde existe um incentivo muito grande. Ah, você vai viver muitos amores, você vai viver muitas relações, você vai ficar com muitas pessoas. E muitas pessoas estão abraçando esse discurso e criando resistência em relação ao casamento. Mas o casamento é um plano de Deus. E muitas pessoas pensam que ele é uma prisão, porque as pessoas estão sendo ensinadas a serem tolas. Como nós falamos, lá em Provérbios 18, no versículo 2, o tolo não quer aprender, ele só quer saber em falar e fazer a sua própria vontade e em dar as suas opiniões. Então, se você quer realmente ser sábio, segundo o conselho de Provérbios, você deve seguir esse passo a passo que nós vimos nos versículos 1 até o versículo 4, com destaque para o versículo 4 que fala que nós devemos tratar a sabedoria como irmã e o entendimento como melhor amigo. Mas se você seguir pela recomendação do mundo hoje, você vai ficar aí pensando. E existem até pessoas que falam abertamente: o que eu quero é sair e sair e sair, e depois que eu estiver mais velho, aí ou mais velha, aí eu procuro alguém. Só que, quando essas pessoas fazem isso, quando elas entram no casamento, elas ficam com muita dificuldade de manter o casamento, porque elas já criaram no próprio corpo o costume de viverem com várias pessoas. Versículo 13. Ela chegou perto do rapaz e o abraçou e beijou. Então, com um olhar atrevido, disse: 14. Paguei hoje os meus votos, e a carne da oferta de paz está comigo. 15. Por isso saí procurando você. Eu queria encontrá-lo, e você está aqui. Versículo 16. Já forrei a minha cama com lençóis de linho colorido do Egito. Versículo 17, eu a perfumei com mirra, aloés e flor de canela. 18, venha, vamos amar a noite toda, passaremos momentos felizes nos braços um do outro. Veja que o versículo 18 fala, passaremos momentos. Então é isso que o mundo tem a oferecer. Enquanto Deus oferece o casamento, que é algo certo, algo duradouro, algo que se você levar com a instrução e a sabedoria de Deus vai te trazer desenvolvimento pessoal, riqueza, capacidade de produção maior para a sociedade, para a igreja e fortaleza,
o que o mundo tem a oferecer são momentos. Momentos fala a respeito de algo que é instável, de algo que é provisório, de algo que não tem durabilidade, que quando você estiver mais velho, quando você estiver lá na frente, quando você precisar contar com a pessoa, ela não vai estar ali com você. Então ela fala: passaremos momentos felizes nos braços um do outro. Versículo 19: o meu marido não está em casa. Ele foi fazer uma longa viagem. Veja que essa mulher é uma mulher que é infiel, e essa mulher que é infiel, que é adúltera, ela fala uma coisa aqui. Vamos voltar aqui para o versículo 14. Veja aqui no topo da tela: eu paguei hoje os meus votos, e a carne da oferta de paz está comigo. Em outras palavras, ela não é só infiel ao marido. Ela é, antes de ser infiel ao marido, ela é infiel a Deus. Ela fala para esse jovem que ela pagou os votos dela e que a oferta de paz, que a oferta que era oferecida para o Senhor, ela já tinha pagado. Em outras palavras, é aquela pessoa que é infiel a Deus. E isso aqui nos traz um ensinamento. Sempre que você se envolve com uma pessoa que não é leal a Deus, que não teme ao Senhor, como nós lemos em Provérbios capítulo 1, no versículo 7, ela também será infiel nos demais negócios. Quem não é fiel a Deus também não é fiel nos outros relacionamentos. Veja que se a pessoa tem coragem de não ser fiel ao próprio Deus, ela vai ser fiel no casamento? Então, aqui com essa leitura, nós podemos ver que quando você que é solteiro, você que é solteira, vai procurar alguém, você deve prestar muita atenção em como essa pessoa se relaciona com Deus. Se ela é uma pessoa, e um desafio muito grande para você saber se a pessoa é fiel a Deus é perguntar se a pessoa é dizimista fiel. Porque o dízimo, você pode pensar que o dízimo é só sobre dinheiro, mas o dinheiro é uma das maiores formas de desafiar um homem e uma mulher para saber se ele tem ou não fidelidade a Deus. Se a pessoa tem capacidade de ser fiel no dízimo e também ser fiel no devocional, na leitura da palavra e na oração, então você sabe, tem algumas pistas de que essa pessoa pode seguir a Deus. Ainda assim, isso não é garantido. Existem pessoas na igreja e nós conhecemos algumas pessoas que são muito fiéis no dízimo, mas elas não são fiéis na leitura da palavra e na obediência. E elas são fiéis no dízimo só por um motivo. Conheço uma dessas pessoas que ele sempre devolve o dízimo. Mas por que ele sempre devolve o dízimo? Conversando ali, ele disse o seguinte: eu sempre devolvo o dízimo porque eu reparo que sempre que eu devolvo o dízimo, eu prospero mais e mais. Então é por isso que eu devolvo o dízimo. Mas essa pessoa não segue a Deus no devocional e na leitura da palavra. Quando se trata de fazer outras coisas, ele fala: nessa parte aqui não importa, eu faço como eu quero. Então, não é uma garantia de que a pessoa realmente teme a Deus 100%, mas é um indicativo, é um dos indicadores, um dos sinais de que a pessoa tem uma inclinação a seguir a Deus. Você precisa ver se ela é dizimista fiel, se ela tem fidelidade na leitura da palavra e conhecimento, tem sede em conhecer a revelação de Deus, e se ela também tem sede, participa dos cultos de oração. E se ela se desafia e é aquela pessoa que sabe ficar em silêncio e quer aprender. Porque o tolo, como nós lemos ali em Provérbios 18:2, é aquele que não quer aprender. Agora veja, ela fala: o meu marido não está em casa, ele foi fazer uma longa viagem. 20. Levou bastante dinheiro e só voltará daqui a alguns dias. 21. Assim ela o tentou com seus encantos e ele caiu na sua conversa. 22. E num instante, lá foi ele com ela como um boi. Veja que Salomão interpreta esse jovem como se fosse um animal. Ele foi como um bicho, como alguém que vai sendo guiado pelo seu instinto, que não usa a sabedoria. O ser humano tem sabedoria. Deus deu para o ser humano
discernimento para tomar decisões, mas ele foi como um bicho que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, como um animal que não tem discernimento. 23. Onde uma flecha atravessará o seu coração, era como um pássaro que entra num alçapão, sem saber que a sua vida está em perigo. 24. Agora, meu filho, escute, preste atenção no que vou dizer. 25. Não deixe que uma mulher como essa ganhe o seu coração. Não ande atrás dela. 26. Pois ela tem sido a desgraça de muitos homens e tem causado a morte de tantos que nem dá para contar. 27. Se você for à casa dessa mulher, estará caminhando para o mundo dos mortos, pelo caminho mais curto. Olha que versículo forte. Se você for à casa dessa mulher, estará caminhando para o mundo dos mortos, pelo caminho mais curto. Então, se você quer achar um atalho para ser arruinado, para desgraçar a sua vida, vá atrás da mulher adúltera, da mulher infiel, da mulher que até está na igreja, mas se veste de forma inadequada, mostrando muitos decotes e com roupas muito justas, muitas vezes de maneira indecente nas suas falas, nas suas piadas, naquilo que diz, muitas vezes com palavras sedutoras, mas isso que nós falamos aqui fala da mulher espalhafatosa, como diz aqui no versículo 11, ela era espalhafatosa. Mas o maior cuidado que se deve ter é com aqueles que estão disfarçados de ovelhas, que estão dentro da igreja, que parecem que são bons moços e boas moças, mas que, na verdade, são como lobos devoradores. Então é preciso, no que diz respeito a casamento, orar e ter fidelidade com Deus. Porque quando você anda com o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo afasta e cria uma barreira de proteção na sua volta para que você receba o livramento do laço da mulher que não segue a Deus. E esse capítulo, ele não fala só sobre o homem receber o livramento da mulher. Assim como tem a mulher espalhafatosa, tem um homem que chama a sua atenção, você que é jovem, você que é mulher, e que muitas vezes parece que vai proporcionar a você um casamento bom, mas que você precisa orar a Deus e ver qual é o nível de relacionamento que essa pessoa tem com Deus. Assim como existe a mulher espalhafatosa, existe também os homens que chamam a atenção das mulheres. Que muitas vezes você olha para aquele homem que chama a sua atenção pela visão, pela aparência, mas que é um homem que sai e vive com várias mulheres, com várias pessoas. O texto de Provérbios 7 fala que essa mulher aqui, ela ficava na esquina caçando pessoas para que ela tivesse vários relacionamentos. Às vezes você já sabe que aquela pessoa que você está interessada ou aquela mulher que você está interessado é assim, uma pessoa de vários relacionamentos. Essas pessoas de vários relacionamentos vão ser as que terão mais dificuldade de manter fidelidade no casamento. Então, muitos dizem assim: não precisa ver o passado. A sabedoria recomenda que você olhe o passado, porque puxar a ficha da pessoa vai fazer você saber com quem essa pessoa andou. Você vai saber se essa pessoa teve relacionamento com alguém que pode ter tido uma doença e que de repente pode passar para você. Você não sabe. Então, investigar, saber a respeito da vida da pessoa é algo importante, porque afinal de contas, tudo aquilo que uma pessoa viveu na sua vida traz experiências para ela, marcam a vida dela.
e podem influenciar de maneira direta no seu relacionamento, na sua vida, em razão de hábitos, costumes e coisas que ela aprendeu ou que ele aprendeu nos relacionamentos que ele teve anteriormente. Então, preste atenção com relação a isso e siga esses 4 passos dos versículos 1 ao 4 do capítulo 7 de Provérbios. Vamos fazer uma oração. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro pelas pessoas que assistiram esse vídeo, pedindo que o Senhor derrame instrução, sabedoria, que eles guardem os teus ensinamentos no coração e que tenham a sabedoria e o entendimento na tomada de decisões. Aqui no capítulo 7 falamos a respeito de vida sentimental, de casamento, mas eu peço que o Senhor derrame sabedoria também nas outras áreas da vida, para que possam ser sábios e receberem o livramento de todo o mal e de todos os laços que são armados pela vida e também pelo inimigo. Peço que o Senhor agora livre a cada um dos laços do mal e que o Senhor arranque as trevas do caminho de todos e que sejam abençoados pelo Teu Espírito Santo e pela Tua luz, hoje e sempre, todos os dias, até o fim. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente, permaneça sempre com a sabedoria do Senhor, tomando decisões, falando com o Senhor, e Ele lhe dará proteção. Deus abençoe. Salmo 37:5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Entregue tudo ao Senhor, para que tudo vá bem. Deus abençoe. Amém.